Opa, VD07, e vamos aí para mais uma dica, né? Antes de começar a fundo o nosso curso, que é análise de circuito Android e iPhone, né? Vamos verificar o comportamento do funcionamento dos componentes e também quando estão com defeito. Vamos aí para o defeito de fuga em capacitor. Vamos lá? O capacitor, quando ele está em fuga, ele acaba trabalhando como se fosse um resistor, né? Se ocupando e trabalhando num serviço que não é dele. Ele vai se criar numa resistência, e essa resistência vai provocar no circuito, aonde ele estiver, uma queda de tensão. O que significa isso? Ele vai acabar tomando para o terra, né? Pela essa nossa eletrônica convencional, ele vai acabar levando para o terra um pouco da nossa tensão. Então ele vai acabar dividindo essa tensão aí, tá? Então o que vai acontecer? Deixei aqui um exemplo aqui, ó. Se eu tiver uma tensão de 1.2 volts e a gente tem dois resistores de 10K, e esse meu resistor aqui, ele entrar aí numa fuga aí comparada aí mais ou menos também a 10K, né? Que eu coloquei somente como exemplo para a gente tentar interpretar isso aí, tá? Como que acontece essa fuga. Então, o que vai acontecer? Ele vai dividir mais ainda a tensão no ponto que tiver o capacitor na malha. Se temos uma tensão ali proveniente ali de 0.6 volts ou um valor correspondente a mais ou a menos naquele setor, ele vai diminuir mais ainda o valor, tá? Ou aumentar, se dependendo de em que malha que esse capacitor estará, tá? Mas no exemplo que eu te dei, ele vai com certeza diminuir o valor de resistência naquela malha ali. Por quê? Porque ele está em paralelo ao R307 no exemplo que eu deixei. Vamos lá. Se ele acontecer de entrar ali em fuga, ele vai entrar em paralelo ali ao resistor, e a gente bem sabe, né, que ele em paralelo ele diminui o valor de resistência. Então o valor ali será bem menor. Então significa que a tensão nesse ponto ali será uma tensão menor do que o valor proposto ao circuito ali, tá bom? Então, essa é uma dica. Se fosse o caso da gente ter uma tensão de entrada em um setor de 4 volts e a gente tem um capacitor nessa malha e ela teria que sair lá no outro ponto a 4 volts, ele já não vai mais conseguir ter 4 volts nessa malha, porque ele vai criar uma passagem de elétrons por dentro do resistor, por dentro do capacitor, porque ele criou uma resistência, tá? Então, quando o capacitor está com defeito, ele cria uma resistência dentro do seu corpo. Existe muito macete que eles falam assim: um capacitor ele tem que dar acima de 2 mega ohms na escala de resistência, né? Eu mais considero quando ele dá acima ou abaixo de 500 ohms, porque a malha interfere muito se a gente for medir o capacitor em escala de resistência, né? Não estar trabalhando em escala de capacitância, e sim com a escala de resistência. Quando eu faço algumas medições que ele acaba se comportando abaixo de 500 ohms, eu já me preocupo mais com aquela malha ali, tá bom? Então essas são pequenas dicas que ao decorrer do curso a gente pode estar verificando com mais frequência. Valeu, um abraço, até a próxima aula.